Boa tarde. Gente boa do Piauí, tudo bem? Mais um entrevistado na série Fala Candidato, o povo quer saber. Oportunidade para que o candidato, convidados, jornalistas e você, telespectador, possa avaliar a discussão de temas importantes para o Piauí. A educação, a saúde, a segurança, o meio ambiente, tudo ao vivo. Fala Candidato, o povo quer saber. Boa tarde, Eli Lopes. Boa tarde, Amadeu. E o telespectador também vai fazer essa entrevista junto com a gente. Perguntas gravadas e feitas pelos internautas através do cidadeverde.com. Nosso convidado hoje, o candidato do PPL ao governo do estado, Neto Sambaíba. Boa tarde, professor. Boa tarde, prezados amigos e encantadoras mulheres do Piauí. Boa tarde, senhores jornalistas, convidados, e estamos aptos a responder as perguntas da sociedade civil. Vamos apresentar os nossos convidados para esta entrevista. A presença do empresário André Bahia. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, caro telespectador. Muito feliz com a repercussão do Fala Candidato. Espero que hoje também tenhamos um grande programa. Vamos ver um pouco mais sobre o André. André Bahia é empresário da construção civil. Atualmente preside o Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina, e é vice-presidente do Conselho Administrativo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. André Bahia tem se destacado por cobrar das autoridades mais investimentos em infraestrutura no Piauí. Tem provocado articulações políticas para a busca de soluções de problemas considerados críticos do estado. Ao nosso lado também a publicitária, jornalista Jeane Melo. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Piauí. É um prazer imenso poder representar mais uma vez todos os piauienses no Fala Candidato. Conheça mais. Jeane Melo é publicitária e jornalista, articulista da revista Cidade Verde, onde escreve quinzenalmente o artigo De Primeira. É coordenadora de marketing do grupo Cidade Verde. Tem um amplo trabalho social em defesa dos diabéticos, é fundadora e presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí. Através de suas articulações em prol da causa, foi criada a Lei Enzo para a proteção da pessoa diabética. A lei leva o nome do filho que tem a doença. Presente também o empresário Robson Guerra. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores. Vamos nessa força. Um pedacinho da história dele. Robson Guerra é empresário e mora em Teresina. Robson ficou conhecido por sua luta em prol de mais segurança para a sociedade. Em fevereiro de 2014, ele perdeu o filho Felipe para a violência. O menino, de 6 anos, foi vítima de uma bala perdida no bairro Promorá, zona sul de Teresina. Robson chegou a organizar uma passeata pela paz e tem buscado mobilização por mais segurança. Conosco também a estudante Franciele Cardoso. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Piauí. E é um prazer mais uma vez estar aqui no Fala Candidato. Franciele, que é aluna de uma escola que orgulha o Piauí. Franciele Cardoso tem 17 anos. É estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Augustinho Brandão, na cidade de Cocal dos Alves. Ela é uma das alunas de destaque da escola, que já conquistou vários prêmios nacionais pela qualidade do ensino e o bom desempenho dos seus alunos. Franciele acredita na educação, adora leitura e aposta no poder do conhecimento para melhorar a realidade. Hoje também participando como convidado o jornalista Gomes de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Estamos aqui mais uma vez no debate, hoje como convidado. Gomes de Oliveira, o galego, se projetou no rádio, onde iniciou carreira no século passado. Até hoje tem público fiel. Na TV é o megafone das aspirações populares. Obrigado, Gomes. Século passado é que eu lamento, mas tudo bem. Onde eu também comecei. Ah, tudo bem. Nós. Também participando desta entrevista, jornalistas da casa. Joelson Jordânio, catedrático, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos em casa.
e o repórter em ação, Tiago Melo. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Piauí. Vamos começar o debate com a pergunta do André Bahia. Caro candidato, boa tarde. A gente então faz a pergunta na seguinte linha, no seguinte raciocínio. Por favor, preste bastante atenção. O Piauí tem deixado de se desenvolver economicamente por não aproveitar suas vocações naturais. Uma delas é a sua posição geográfica. Se observarmos para a cidade de Teresina, nossa capital, no raio de 1.200 quilômetros, estamos próximos dos principais centros econômicos do Nordeste e também de parte do Norte. A minha pergunta é a seguinte, dentro dessa linha de raciocínio. Por que é que Teresina, candidato, não é um grande centro logístico para distribuidoras e atacados? Muito bem, nobre empresário André Bahia. O atraso do estado do Piauí seguramente é por falta de investimento na infraestrutura e no saneamento básico. As obras de infraestrutura no estado do Piauí têm sido relegadas a um plano inferior a qualquer outro. Vejamos quais as obras da infraestrutura que seriam úteis para ela alavancar o nosso desenvolvimento. Nós temos o Porto de Luiz Correia, que é o único que fica mais, o que fica mais próximo do mercado europeu em linha reta por água e por ar. E é o único que não foi construído. Se você vê, Pernambuco tem portos marítimos, o Ceará e o Maranhão, e nós aqui não. Por quê? Porque não há interesse da classe dominante, a classe política, do desenvolvimento, que é para fragilizar a população e ficar mais fácil de corromper na época da eleição. Então, há uma necessidade extrema de investimento, tanto na parte das obras que alavancam o nosso desenvolvimento, quanto também nas obras de saneamento básico. Eu tenho toda a convicção do mundo de que até o nosso centro de convenções, que é exatamente o lugar onde podia haver as convenções comerciais, está há muitos anos começado e não concluído. Nobre candidato, certamente o que o senhor colocou tem muita coisa a se pensar, mas voltando especificamente à questão de Teresina ser um polo logístico, por estar a 1.200 quilômetros dos principais centros do Nordeste e boa parte do Norte, eu acho que é totalmente factível transformar isso aqui numa grande geração de emprego nessa área. Se fizermos um grande polo logístico, com condição mínima às distribuidoras e aos atacados, desenvolvemos o nosso porto seco, que não é coisa do outro mundo em nível de recurso, é muito mais organização do que dinheiro. Se as leis tributárias do Piauí forem similares para de distribuição e atacado aos nossos estados vizinhos e fizermos uma conexão entre as ferrovias que já existem em Teresina com as rodovias, isso aqui vai ser um grande celeiro de empregos na área de distribuição e de logística. Grandes atacados virão a Teresina. Eu não tenho dúvida, meu caro empresário, você está corretíssimo. É isso que nós temos no nosso plano de governo. Nós vamos sim transformar a Teresina num grande centro de distribuição. Nós temos mais do que a aproximação com os centros distribuidores do Nordeste. Nós temos um público de 35 milhões no Nordeste que o Piauí poderia ser aproveitado para poder ser esse grande centro de distribuição. E isso nós vamos seguramente fazer no nosso governo e queremos contar com o apoio dos empresários, com o apoio do seu sindicato, da construção civil. Conte com o nosso governo que nós vamos trabalhar juntos e quero a sua ajuda para ajudar a montar esse grande centro de Teresina. Agora a pergunta da jornalista publicitária Jeane Melo. Pois não, Jeane? Boa tarde, candidato. A Constituição Federal assegura no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Na sua opinião, esse direito assegurado está fazendo parte do dia a dia do piauiense e que políticas públicas o senhor teria para assegurar um atendimento de excelência, de qualidade para todos os piauienses? Muito bem, nós temos dois tipos de saúde no Estado.
uma de excelência, que é a privada, e uma amíngua, que é a saúde pública. Nós temos 3 hospitais no estado do Piauí, particularmente em Teresina, o HUT, o HGV e o HU, que estão equipados para a solução dos problemas de alta complexidade. Qual é a política que nós queremos desenvolver? No nosso governo, esses 3 grandes hospitais vão funcionar de forma integrada e dentro daquilo que a lei já determina. Basta uma questão de gerenciamento da nossa governabilidade. Segundo ponto, nós vamos equipar os hospitais de bairro de Teresina e das cidades polo com equipamentos que executem exame de média e baixa complexidade para que a gente possa descentralizar e humanizar o atendimento. Seguramente, isso é o nosso plano de governo na área da saúde. E a contratação de médicos especializados, porque nós temos, por exemplo, nos hospitais, só clínicos encaminhando os doentes para o único hospital de pronto-socorro de urgência e emergência, que é o HUT, que lá se transforma num verdadeiro hospital de guerra. Por exemplo, está havendo reunião de médicos para decidir quais os que deixam matar e os que tentam salvar. Está morrendo a média entre 3 e 5 pessoas por dia e a população não sabe. Mas o Conselho Regional de Medicina já foi lá para tentar investigar com uma denúncia que nós fizemos em outro canal de televisão. Espero que a punição não seja aos profissionais da saúde, que eles são impotentes, que a punição seja para o governo e para a prefeitura. Eu gostei muito da parte que ele falou da humanização. Eu acho que realmente é o que está mais precisando. As pessoas precisam de um atendimento de mais qualidade, do olho no olho, da presença, né, do médico ali, que ele se comprometa, na verdade, com aquele paciente, né? Eu acho assim que direitos não são privilégios, as pessoas têm que estar conscientes realmente desse artigo 196. Infelizmente, as pessoas ainda estão morrendo de pobre, esse é o grande diagnóstico que eu acho que eu vejo, que eu percebo. Elas estão ainda desinformadas, o SUS ainda ele é muito bonito na teoria, na prática ele não tem funcionado tanto, né, garantindo esse direito, esse acesso amplo, de qualidade. A população está desmotivada, os profissionais da área de saúde estão desmotivados, eu acho que faltam leitos, faltam remédios e sobra um pouco de burocracia, né? Okay, a burocracia no atendimento, no acesso, na marcação das consultas, dos exames. Eu acho que uma gestão inteligente é aquela que investe de fato nas pessoas. Não adianta pensar em obras estruturantes complexas sem pensar numa coisa básica, que é a dignidade. Ok, pois não, candidato. Olha, está tão desorganizado o Estado que a Jeane Mello tem completa razão. Se você chegar no gabinete dos políticos, tem pacote acima de uma resma de papel com consultas marcadas do SUS. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo e é o que pior funciona. Por que ele é bom? Porque atende o povo. Por que ele funciona mal? Porque tem muito roubo lá dentro. No meu governo, nós vamos investigar tudo, tintim por tintim, e vamos acabar com essa patifaria de se colocar a consulta marcada em gabinete político. O povo vai ter acesso e nós vamos acabar com as filas nos hospitais públicos, porque nós temos um planejamento, nós temos toda a convicção que nós vamos acabar com esse sofrimento da nossa população. Pergunta agora do empresário Robson Guerra, por favor. Candidato Neto Sambaíba, vejo 3 qualidades no senhor: criatividade, por estar com essa placa no pescoço. Talvez os populares devem estar se perguntando o que se refere, depois o senhor explica. Humildade e coragem, meu ponto de vista. Mas nós temos um problema crônico no centro do Parque Piauí, que essa pergunta quem faz é o senhor Joacir Rogaciano de Lima, morador de lá. E morador da Zona Sul, como o senhor é, eu faço essa pergunta: qual é o projeto para o CSU, Centro Social Urbano, do nosso estado? A pergunta é: qual é o seu projeto para o CSU do Parque Piauí? O CSU? Olha, não é só o CSU em função. Lá houve um tempo desse, querendo acabar o CSU para construir uma delegacia de polícia com o falso argumento de que era para combater a violência. O CSU do Parque Piauí, ele tem quadras de esporte, campo de futebol, piscina para hidroginástica de idoso e tem cursos, se não me falha a memória, são 18. E eu disse que para acabar a violência era muito mais fácil quebrar todos os distritos e plantar um CSU em cada um do que se quebrasse o CSU para fazer uma delegacia de polícia. O que está faltando é isso. Na área de prevenção de combate à violência, é dar ocupação para a juventude,
Por exemplo, é quadra para a prática de esporte nas escolas públicas, é palco para manifestação de cultura, para descobrir e explorar os talentos da nossa inteligência. E para o CSU do Parque Piauí, é claro que ele tem que ser mantido como CSU e para cuidar dos nossos velhinhos lá na hidroginástica, para cuidar dos cursos da juventude do entorno do CSU. Nós temos, seguramente, a convicção de que no nosso governo nós vamos dar uma atenção toda especial, tanto no combate à violência por parte da prevenção, quanto na repressão, implacavelmente, porque a população do Piauí já não tem condição de aguentar mais esse tipo de coisa. E para o CSU especificamente, nós vamos manter o CSU, não só lá, como construir outros e manter todos. Porque o CSU foi idealizado pelas igrejeiras e construído pelo governo do Dirceu Verde e solicitado pelo Dom Avelar Brandão Vilela, que todos tinham muita credibilidade perante a população. Satisfeito com a resposta. Satisfeito com a resposta? O senhor respondeu, não foi para mim, foi para o senhor Joaci, tá bom? O Franciele, vamos lá? Pergunta agora da Franciele Cardoso, estudante. Bem, candidato, a minha pergunta vai na área da adaptação das escolas estaduais para pessoas com deficiências físicas, com necessidades especiais. Quais as políticas públicas voltadas para essas áreas no seu governo? Quais as políticas públicas na área do acesso de pessoas com deficiência à escola pública? Muito bem. Nós temos no estado do Piauí 500 mil deficientes, visual, auditivo e outros. Isto representa 14% da população piauiense. Tem uma lei, por exemplo, que estabelece que uma empresa que tenha no mínimo 100 empregados com carteira assinada empregue um deficiente, seja físico, visual, auditivo, etc. Quando, na verdade, se os 500 mil deficientes representam 14% da população piauiense, o correto seria empregar 14 deficientes onde tem 100 empregados de carteira assinada. Particularmente, a nossa política pública é colocar essa lei regulamentando esse ajuste no caso do percentual. Segundo, é acessibilidade para os deficientes. Isso é indispensável para que os nossos irmãos deficientes tenham as mesmas oportunidades de locomoção que os que não têm deficiência têm essa facilidade. Mas nas escolas, particularmente, nós temos que implantar, treinar professores, criar as acessibilidades, inclusive com implantação de laboratório de informática para isso, para que todos se desenvolvam em condição de igualdade. E as escolas públicas só podem ser evoluídas e ter uma educação de qualidade, primeiro, se pagar bem o professor. Segundo, se colocar a informática a serviço da juventude. Terceiro, nós temos que climatizar a sala de aula do estado do Piauí, que é um grande índice de evasão por conta desse clima quente excedente. Bom, candidato, eu concordo com o senhor, mas a gente vê que no Piauí o governo não está se preocupando com essas pessoas, porque eu já conheço pessoas com deficiência física que não estão na escola por esse motivo. Então a gente quer que todas as pessoas tenham direito, porque todos os estudantes, todos os jovens têm direito à educação. Eles são iguais a nós, mesmo que tenham necessidades especiais. Então é isso que a gente quer, um Piauí com igualdade. Muito bem, você está corretíssima, e eu tenho o mesmo sentimento que você. Há uma necessidade, Eu não acreditava nos políticos que já passaram pelo governo e nem no que está. Por conta disso, eu resolvi me candidatar e elaborei um projeto exatamente no sentido que você perguntou, minha cara Franciele Cardoso. Porque a escola pública tem que ter ar-condicionado das salas de aula, tem que ter laboratório de informática, tem que ser requalificado continuadamente os nossos professores. E nós vamos fazer isso. E, acima de tudo, pagar bem. Eu, Neto Sambaíba, fui menino da roça. Meus pais inteligentemente me botaram para estudar. E eu consegui trocar uma foice por uma caneta. E é em razão disso, por eu acreditar na educação, que eu vou prestigiar todos os operados da nossa educação pública. E, seguramente, professora, me aguarde que eu, como governador, você vai se sentir honrada em ser professora do nosso estado. Agora a pergunta de Gomes de Oliveira, pois não? Candidato, boa tarde. Tarde. Candidato, eu tenho notado que o político em si está desmoralizado há muito tempo. Por quê? Porque a maioria entra para roubar mesmo, é para se arrumar. O senhor tem tido receptividade nas suas propostas por onde anda? Porque o político em si a gente sabe que está desmoralizado.
Tenho recebido receptividade excelente, porque eu ando pessoalmente de pé. Entro nos ônibus, no centro da cidade, nos mercados, na SEAS e etc. Mas também eu tenho encontrado uma resistência gigantesca de uma minoria, onde não pega em minha mão quando eu estiro a mão. Quando pega o santinho, rasga e joga um pedaço em mim, por conta daqueles que já passaram no governo e esculhambaram a situação do Estado. O Estado está totalmente desorganizado e por isso nós temos que repensar o Piauí, replanejar para que devolva ao nosso povo uma esperança, porque o povo está quase na beira do desespero. Mas eu tenho tido a paciência necessária, às vezes até para conversar com os revoltados e dizer assim: eu também sou revoltado e quero o voto de todos os revoltados. É a primeira vez que eu sou candidato a governador. Estudei 5.000 livros durante 30 anos e por isso eu estou preparado, não só em matéria de conhecimento, mas sobretudo com a minha saúde emocional para governar o Estado, e que daqui a 100 anos não vai dar um governador do nosso jeito, porque vamos governar junto com o povo, vamos governar com os sindicatos de todas as categorias, vamos governar com os sindicatos, com os empresários, com os profissionais liberais, com o humilde, com o pobre, acima de tudo usando as leis da natureza, que está na nossa cara. Se nós temos 2 ouvidos e uma boca, é para escutar o dobro do que fala e falar a metade do que escuta. E é com esse sentimento que eu vou governar o Piauí, para que o nosso povo volte toda a sua autoestima e tenha vontade de viver muito mais feliz do que é hoje. Eu falo isso aí, Gomes, já lhe passo a palavra para o comentário. É que eu fiquei intrigado. O senhor estira a mão e o eleitor se recusa a apertar a sua mão, candidato? Recusa, já tem recusado. Mas eu pacientemente me aproximo dele e digo assim: o senhor está certo. A maioria dos políticos faz o que o senhor diz e o que o senhor pensa. Mas é a primeira vez que eu estou me candidatando a governador e eu estou querendo o voto dos revoltados. E quero mais, quero que o senhor se aproxime de mim quando eu for governador, para o senhor me ajudar a acabar com essa farra de orgulho dos que governam o Piauí. Pois não, Gomes? Eu comento sempre porque no Japão, o político, quando rouba, ele se mata, porque ele tem vergonha de botar a cara na rua. Aqui o cara rouba e está tudo bem. É isso que eu questiono. Meu caro Gomes de Oliveira, eu mando quebrar o meu sigilo bancário, o meu sigilo fiscal e o meu sigilo telefônico de quando eu nasci para cá. Se você pegar um único ato que desabone da minha conduta, eu renuncio o meu mandato. Porque eu tenho 3 filhos eu e 8 netos. Ladrão, não, estou só não, eu sei. Eu só estou lhe dizendo que eu tenho esse mesmo sentimento seu. Quando eu digo para quebrar o meu sigilo bancário, eu desafio os meus adversários que quebrem o sigilo bancário dele, para a gente ver qual era o patrimônio que eles tinham. Aliás, eu sou defensor de que não haja sigilo bancário para quem exerce cargo público. E eu vou deixar o número da minha conta, quando eu for governador, em aberto para qualquer cidadão verificar quanto está entrando todo mês nas minhas contas em qualquer lugar do planeta Terra. Eu vi Gomes, os bens que foram declarados na Justiça Eleitoral. Tem candidato ali que é do Bolsa Família. Aquilo ali é verdadeiro ou é falso? Cabe uma investigação. Olha, aliás, Gomes, também eu queria só, uma curiosidade minha, o senhor disse que no Japão o político que rouba e é flagrado roubando faz o harakiri, que é o suicídio. O senhor está sugerindo que se ocorra o mesmo aqui no... Rapaz, eu podia ter vergonha. Não, o senhor está sugerindo que o Brasil copie essa ideia? Copia, porque que é ladrão governando a gente? Os políticos se matarem? É melhor, não faz falta não. Vamos seguir agora com o povo, Eli Lopes. Candidato, o telespectador agora vai participar da nossa entrevista, ele vai ter a oportunidade de fazer perguntas gravadas e também perguntas feitas pelo cidadeverde.com. Nós selecionamos 10 perguntas que foram gravadas em Teresina e em outros municípios do Piauí e o senhor pode escolher, apenas escolher, aqui são as outras perguntas dos internautas, primeiro são as gravadas. O senhor escolhe um número de 1 a 10. 8. Vamos então saber qual é a pergunta de número 8 para o candidato Neto Sambaíba. Antônio Pereira, o bairro é Cidade Leste. Aí eu pergunto a um candidato, qual é a segurança que ele vai trazer para o nosso estado? Porque o de menor pode matar, pode roubar, pode estrupar. Ele vai preso quando é com 45 dias, ele está solto porque ele não pode ficar mais de 45 dias porque ele não é julgado. Que a justiça não permite um preso passar de 45 dias. Porque ele vai julgar, então ele vai ser solto. Ele vai continuar fazendo o mesmo crime que ele vinha fazendo antigamente. A questão da segurança envolve um conjunto de coisas, porque o conceito de governo não é só o executivo, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos 2 frentes, a repressão, a segurança e a prevenção. Por exemplo, por que é que o pessoal
de menor mata, o de maior diz, o jovem de 21 anos já teve 5 passagens pela polícia e continua solto. O nosso Tribunal de Justiça, ele tem 186 juízes para 224 cidades. O correto seria 520, o mínimo. Nós temos só a metade do quadro de necessidade de pessoal. Nós temos, por exemplo, 600 mil processos que é mais não digitalizado do Tribunal de Justiça, que é mais fácil, mais difícil remanejá-lo para livrá-lo do cupim do que propriamente se digitalizar, se informatizando o nosso tribunal. Nós temos, por exemplo, na Europa, uma média de um segurança para cada 250 habitantes. Nós temos aqui no Piauí mais de um segurança para mais de 1.000 habitantes. Além do mais, sem contar com a desqualificação. Nós temos mais de 1.000 policiais, gordo, buchudo, que não aguenta correr atrás de um bandido, nos gabinetes. No nosso governo, nós vamos organizar o Tribunal de Justiça de comum acordo, fortalecer as instituições, como, por exemplo, o Ministério Público, que é a parte preventiva, e aquela das escolas, que nós vamos botar quadra de esporte e palco de manifestação de cultura para que a juventude tenha ocupação. Eu tenho toda a convicção do mundo que, no tempo curto, não dá para explicar um plano ou um planejamento de segurança, mas confie em nós que nós vamos seguramente organizar a segurança do Estado para nós não vermos mais esse sofrimento dos pais perdendo filhos para droga e para criminalidade. Policiais gordos e buchudos e cupim nos processos na justiça. Um comentário seu, Gomes. Gordo, que eu sou gordo de trabalho, rapaz. Hã? Gordura tem nada a ver com o policial gordo para trabalhar. Qual é o problema? Não é para mim, não, é para o candidato. Eu sou gordo, mas não sou preguiçoso. Eu trabalho o dia todo, rapaz. Eu não entendi essa da gordura, não. Sinceramente, fiquei chateado agora. Não entendi, tem um comentário agora, mais 45 segundos? O senhor agora, os 45 segundos. O que eu quero dizer é que no nosso governo, nós vamos convocar concurso público para completar os 520 juízes, que é o mínimo, convocar concurso para o melhor, para ter um quadro de necessidade pessoal do Tribunal de Justiça, e aqui vai um recado. O Tribunal de Justiça recebe 1/10 do orçamento do Estado. A Assembleia Legislativa também. A Assembleia tem 30 deputados, uma única casa em Teresina, seus assessores e os funcionários. Enquanto que o Tribunal de Justiça tem que estar presente nas 224 cidades. E isso é injusto, 1/10 para cada instituição dessa. Nós vamos tirar nada da Assembleia, mas vamos aumentar muito do Tribunal de Justiça para que nós tenhamos um tribunal mais justo, para que possamos cobrar dele a justiça. Agora o senhor escolhe mais um número, a exceção do 8 que já saiu. Só dizer o número. O 9. Pergunta de número 9 para o candidato Neto Sambaíba. Meu nome é Lucas, eu sou de Teresina, sou universitário. E eu queria saber qual a proposta que os governantes têm a respeito da questão do crack, né? A questão do crack, a primeira coisa é a ausência de Deus no coração. Segundo ponto, tem que tratar os usuários de droga como doentes. E tem que levar uma frente de tratamento com clínica especializada e todo mundo trabalhando no entorno. Segundo ponto, a repressão implacável aos traficantes, porque só quem tem um familiar drogado é quem sabe o desassossego da família, dos vizinhos, dos parentes e dos amigos. É um incômodo sem precedente. Mas nós vamos no nosso governo organizar. Não é esse faz de conta, não. Que sempre dizem e botam uma propaganda, mas não trabalham. No nosso governo vai ter todas as frentes de combate ao crack, no tratamento dos usuários e no combate ao traficante, prendendo e não permitindo que bons advogados vá lá soltar. Pode até trabalhar para amenizar a pena, mas eles vão ser ressociabilizados para não voltar ao crime. E também tem que ter um grande trabalho depois de tratados os usuários para que eles não voltem ao crack. E trabalhar paralelamente nas nossas escolas públicas, em particularmente, para que os que não estão no crack consigam entrar. Vai ser um trabalho de 3 frentes. Nós estamos bem planejados, com profissionais da área e tenho convicção que nós vamos dar conta do recado e acabar com essa peste no Brasil, começando pelo estado do Piauí, porque nós somos vanguardistas da cultura e vamos ser na sinceridade do nosso governo. Queria um comentário do Robson Guerra. Certa parte eu concordo com o senhor, 50% ou 50% não. Mas enfim, nesse meu 50% que me cabe, eu concordo com uma pequena fala que o senhor disse que tem que ser a pequeno, médio e longo prazo essa recuperação. Mas o que chama a atenção aqui, o próprio governo que nós temos hoje,
ele simplesmente tirou 27 mil reais que ele investe em cada casa de recuperação, que não são muitos, me falha a memória, são 23 em todo o estado. Ele simplesmente segurou esses 27 mil reais e muitos do que ali estão passam por dificuldades extremas. Tem casos até que pessoas estão vendendo seus automóveis para poder dar continuidade a um tratamento. No seu plano de governo, como é que seria esse investimento nessas casas de recuperação? Todo investimento, por isso que eu falo, hoje o Piauí tem 8,5 bilhões de reais de orçamento no estado do Piauí. 60% disso é para a receita líquida, é para pessoal. Então sobram 3,5 bilhões de reais. Isso é muito pouco para determinados investimentos que nós queremos, mas há uma possibilidade. Por exemplo, a Constituição Estadual permite o endividamento do Estado até em 200% sobre o valor desse orçamento, que é 17 bilhões. Conseguindo isso, somado com os 3,5 bilhões, dá 20 bilhões e 500 milhões. Nós temos como levar isso para 41 bilhões. Como? Através de parceria. Se a gente quiser, por exemplo, pegar o Rio Parnaíba e reflorestar suas margens, lá de onde começa, na Serra da Mangabeira, na divisa da Bahia com o Tocantins e o Piauí, até os nossos 66 quilômetros de litoral piauiense, nós vamos seguramente encontrar parceria inteligente, público e privado, nacional e internacional. Candidato, agora nesses envelopes nós temos 10 perguntas que foram enviadas pelos internautas através do cidadeverde.com. A nossa produção selecionou e o senhor pode escolher um deles para responder. É a pergunta de número 7. Vamos saber quem é o internauta. É o Vilobaldo Carvalho. Ele quer saber qual é a sua proposta, candidato, para melhorar o funcionamento do sistema prisional do nosso estado. Muito bem. Eu tive do Simpojusp discutido a questão prisional. Jesus Cristo foi quem acabou com a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, quando presenciou um soldado querendo cortar a mão de alguém que praticou um pequeno furto. E Cristo disse, não é para fazer isso, porque a mão dele não agiu por conta própria. Toda a destreza do corpo obedece o comando da mente. O correto é pegar, botar no isolamento da sociedade, reeducá-lo e responsabilizá-lo. Para isso foi criado o nosso sistema prisional. Mas ele hoje faz uma fábrica de marginais. É pior, porque pega uma pessoa que pratica um primeiro delito e joga com os profissionais do delito lá dentro. Ele vai aprender. Eu tenho uma ideia extraordinária. Sei que vou comprar uma briga com os direitos humanos, mas eu, governador, vou reunir lá dentro da penitenciária todos os presos. Nós temos uma média de 3.600 presos. 2.000 ainda estão em condições boas de recuperação. Eu vou colocar para fazer a estrada de ferro lá do Cerrado do Piauí até Parnaíba, Luiz Correia, passando por Floriano e Teresina para o aproveitamento dos portos secos. E nós vamos colocar o preso com mão de obra. Eles vão ganhar diária de roça, R$30 cada um. R$10 ele paga 2 marmitas que ele come por dia. Porque hoje, um preso equivale ao custo de 3 estudantes para o Estado. Mais R$10 nós vamos mandar para a mulherzinha que ele ama e outros 10 nós vamos botar numa poupança, que é para quando ele sair de lá ele ter um começo. E nós vamos botar aquele negócio que diz onde é que ele está, o tornozelo, e se ele for pego fugido, ele vai para o pau de novo. André Bahia. Essa questão prisional, eu acho que uma das coisas a ser estudada, penso eu, com muita cautela e calma, talvez seja a privatização. A gente tem observado em alguns países do mundo onde tem tido sucesso nessa área. Eu acho que grande parte dos recursos públicos deve estar ligado à segurança pública na área da repressão, na educação e na saúde. Aquilo que a gente puder, dentro de ética e que o governo regule, se puder que o capital privado entre, talvez seja uma solução. Então, a nossa sugestão é pensar para que o sistema prisional possa ter uma experiência no Piauí na área de privatização. Bom, eu sei que tem em outros países assim, mas eu particularmente penso como governador fazer esse trabalho da estrada de ferro, até que para a gente ter um porto e implantar a zona de processamento e exportação, que nos Estados Unidos, através de 300 EPS, foi que se alavancou com uma grande economia do mundo, e a China hoje cresce uma média de 9% a 12%, porque lá tem 2.300 zonas de processamento e exportação, que é o equivalente ao que os Estados Unidos se desenvolveram por conta da população, porque os Estados Unidos têm 300
300 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Eu vou primeiro experimentar a construção da estrada de ferro, botar esses 2 mil presos inicialmente para trabalhar e depois que eles estiverem trabalhando, e tem mais, final de semana, cada um vai ler livro. O que não souber ler, escuta o outro lendo. Cada dia trabalhado diminui um dia de pena, 1 hora, seja, sei lá, o que se for discutido com a equipe jurídica. E cada livro lido diminui um dia de sentença. Okay. Então vai dar uma esperança para que ele saia daquele inferno que ele está lá. Então eu acredito que nós vamos chegar a um ponto comum. Candidato, escolha mais um envelope, por favor. O 10. São perguntas dos internautas, só lembrando que mandaram através do cidadeverde.com. Vamos ver quem é que está perguntando. A pergunta de número 10 é do Luiz Mendes. Ele quer saber qual é o seu programa para desenvolver a energia solar no Piauí. Olha, muito bem. O estado do Piauí, para passar, meu caro André Bahia, por uma política de industrialização, nós temos que fortalecer o nosso sistema energético. A barragem da Boa Esperança, eu vou chegar por aí para chegar na energia solar, tem capacidade de produzir energia para 10 milhões de habitantes nas suas relativas condições residenciais, comerciais e industriais. No entanto, está penando para obedecer o abastecimento de 3 milhões. Por quê? Não é preciso construir as 5 barragens previstas para o Rio Parnaíba. Ali é mais para lavar dinheiro de corrupção. O que precisa é, quando a barragem da Boa Esperança arremessa a energia produzida por uma rede de alta tensão, ela cansa a uma determinada distância. Onde ela começa a cansar, tem que ter uma subestação para pegar e arremessar para frente com a força de origem, e assim por diante. Então, o que está faltando é a construção de uma rede de subestação. Eu vou lutar desesperadamente com todos os políticos do Piauí e a nossa sociedade para reestadualizar a Eletrobras. Não conseguindo, nós vamos brigar para que os projetos de fortalecimento do nosso sistema energético sejam construídos através dessa rede de subestação. Mas, paralelamente, nós temos um dos 5 lugares do planeta melhor, mais adaptado para a implantação da nossa energia solar. Nós vamos ter que empregar milhares de jovens e nós vamos criar para isso o Banco da Juventude, para que os jovens aprendam o desenvolvimento com técnica correta a uma energia limpa, que é a energia solar, onde o Piauí está entre os 5 melhores lugares do mundo para o desenvolvimento dessa energia. Vamos seguir com a pergunta do Joelson Jordani, pois não, Joelson? Candidato, aliás, poucos partidos políticos têm condições de reunir em suas siglas aquilo que pretendem instalar nos governos em que chegam. E o seu partido, o PPL, não é diferente. Partido Pátria Livre, uma sigla que ela diz muito pouco. E eu tive a curiosidade de ir atrás do programa do partido, no sentido de fazer com que... E aí me deparei com alguns discursos e alguns termos que são considerados cansados ou ultrapassados pelos estudiosos. Aí eu pergunto ao senhor, já que sou testemunha da sua caminhada pela cidade de Teresina, pelo estado do Piauí, às vezes até uma caminhada solitária, né? O senhor acha que essas siglas, como o PPL e outras, e esses discursos de liberdade de um país, de liberdade do capital estrangeiro e econômico, isso tem dificultado o entendimento e a aproximação dos eleitores ao senhor? Absolutamente não. Até uma grande oportunidade para mostrar. Meu partido, nos 5 itens que ele trabalha no Programa Nacional, o primeiro é o combate aos juros. Pouca gente sabe que o Brasil, por exemplo, o PT diz que pagou a dívida externa. É mentira. Ele incorporou na dívida interna que o juro é muito mais alto. E que o Brasil, 2011, 2012, 2013, pagou, em média, 240 bilhões de reais de juros da dívida interna. Isto representa 9 vezes o que o Brasil aplica em saúde, enquanto que se apenas triplicasse o dinheiro público na saúde pública, todos os hospitais do Brasil dariam um atendimento aos 200 milhões de brasileiros com o mesmo padrão de atendimento que se dá na iniciativa privada. E o dinheiro, em vez de bancar a escola pública de qualidade, a saúde pública de qualidade e a segurança para todos, simplesmente o dinheiro está indo para o banqueiro. Então, o nosso partido tem um programa enxuto e nós somos defensores do empresariado público e privado nacional. Por que o nacional? Porque o BNDES, que tem um S de social na sua sigla,
O ano passado, por exemplo, 86% da sua linha de financiamento foi emprestar dinheiro para empresas multinacionais que nem sede no Brasil não tem. E isso é injusto. Nós temos que fortalecer a empresa nacional, seja ela pública ou privada. E eu não tenho encontrado dificuldade, porque o nome do meu partido, só quando diz Pátria Livre, significa dizer liberdade para todos nós. Liberdade da iniciativa privada, liberdade das instituições públicas e liberdade, acima de tudo, na população civil do Estado do Brasil e do Piauí. Bom, candidato, o seu partido fala em liberdade, realmente, mas há sim a necessidade dessas explicações, porque essa liberdade acaba se tornando um termo genérico, principalmente dentro de siglas partidárias. Eu acho que o senhor e outros candidatos de partidos pequenos têm um grande desafio, que é não só explicar o que significam essas siglas, como também provar, e aí não por culpa sua, nem dos outros candidatos de partidos menores, mas provar que as siglas não são apenas siglas de aluguel, apenas para acomodar pessoas em candidaturas. Tem realmente compromisso com o Estado do Piauí e programas que tenham efetivamente condições de mudar a realidade dos piauienses. Olha, meu caro Joelso Jordânio, veja só, aqui todo mundo é testemunha que tinha 16 partidos numa organização aí partidária chamada G12. Só ficou eu. Os outros foram todos por lado que tinha dinheiro. E você falou assim, que é testemunha da minha dança só, às vezes solitária. Eu nunca dei só na minha vida, eu ando com Deus e a multidão. Eu sei que você quis dizer, porque eu ando em pessoa sozinho, é verdade. Eu acordo 4 da manhã e durmo 12 da noite, de domingo a domingo. E Deus não me faltará com a minha saúde para que eu continue até o fim da campanha. E nós, do Partido Pátria Livre e a direção nacional, nos deu um apoio incondicional para que a gente apresentasse essa candidatura, e a nossa candidatura é para dar uma mostra de que o nosso partido não é de aluguel, não será. E eu tenho certeza absoluta que o povo reconhecerá a nossa capacidade de governar o Piauí e vai nos dar essa chance de governar o Piauí para que dá uma demonstração de governabilidade, com sinceridade, com honestidade. Obrigado, e que vamos acabar com os corruptos. É uma luta dura, desigual, mas eu tenho certeza que não vai me faltar coragem para enfrentar máfia nenhuma do nosso Estado. Tiago Melo. Candidato, boa tarde. A minha pergunta é relativa a gasto com pessoal. O Estado do Piauí ele tem dificuldade, às vezes, em honrar compromissos, né, como o plano de cargos e salários e até a contratação de novos servidores por conta de limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, há um excesso de servidores comissionados na estrutura do Estado, ao ponto de, vez por outra, o Tribunal de Contas do Estado determinar demissões. Eu queria saber como é que o senhor vai equacionar essa história do gasto com o pessoal para ter um funcionalismo público, né? Para ter uma gestão eficiente, né? E como é que o senhor vai tratar esses servidores terceirizados e servidores comissionados? Muito bem, Tiago Melo. O Piauí tem 100 mil servidores públicos, mais de 90 mil ganham de R$1.000 para baixo. Isso é o alastramento da pobreza oficializado. Nós temos uma política para os servidores da seguinte forma: quando a pessoa ganha R$1.000, R$300 é como vencimento básico, 700 é como vantagem, que eu chamo de desvantagem. Por quê? Porque quando a pessoa se aposenta, aquelas vantagens desaparecem, a pessoa só leva o vencimento básico. E quando a pessoa na terceira idade é que vai precisar de uma alimentação saudável para manter a saúde, pelo menos do jeito que já está, precisa de um coquetel de medicamento para idoso e precisa do entretenimento para combater a solidão da terceira idade. Então é como se o Estado hoje dissesse assim: vamos matar os nossos velhinhos para salvar o sistema. A nossa política é incorporar a gratificação para que as verdadeiras vantagens sejam vantagens e quando o servidor se aposente, leve tudo para a aposentadoria. Segundo plano, nós temos 28 mil DAS no estado do Piauí. 8 mil trabalham, 20 mil não trabalham. A maior gratificação dos 8 mil que trabalham é R$1.750. A menor dos que não trabalham é R$10.000. Como no cada 31 de dezembro acaba os comissionados, eu não preciso botar ninguém para fora, basta eu nomear esses 20 mil que não trabalham. E eu pego o capital desses 20 mil que não trabalham e coloco no pagamento dos encargos daqueles que eu vou incorporar, que são os 100 mil da folha efetiva. Então eu tenho como, eu estudei o Piauí de tintim por tintim e seguramente eu vou dar conta do recado e estou preparado para governar o Piauí. E ninguém vai dizer nada, porque a grande maioria vai ser beneficiada. A minoria que se dane e procure outro meio de fazer o que fazer. Bom, é satisfatória a resposta, né? Corte de servidores comissionados e valorização
do servidor efetivo. Gostaria então de saber do senhor como é que o senhor vai lidar com os recursos para investimento. O senhor falou que eles são necessários, falou inclusive numa capacidade aí do Estado, mas essa capacidade certamente já está comprometida face aos empréstimos que o Piauí, o governo do Estado, vem contraindo com autorização da Assembleia Legislativa. Não, o Wellington Dias, ele comprometeu 2 bilhões. O Wilson Martins comprometeu 1 bilhão e 800 milhões. Para 17 bilhões ainda falta muita coisa. E outra coisa, quando nós formos pegar esses 17 bilhões, nós vamos criar o Banco da Juventude. Nós vamos pegar, por exemplo, o SESC, o SESI, o SENAC, o SENAI, o SEBRAE e outras instituições de credibilidade e vamos conveniar, pesquisar o mercado e nós vamos dar o curso de qualificação profissional para a nossa juventude e criar o Banco da Juventude. Esse Banco da Juventude é para financiar até com 2 anos de carência com esse dinheiro que nós vamos endividar o Estado. E o dinheiro seguramente vai voltar, porque nós vamos criar uma média de 100 mil empregos para a juventude por ano. E vamos, cada um com R$2.000 dentro do seu empreendimento cooperativista, nós vamos seguramente injetar uma média de 200 milhões a mais por mês durante os 4 anos, que daria 800 milhões de reais. Isso é um capital de giro que vai passar para a economia popular, onde todo mundo vai pegar no dinheiro.